Bom dia, amiguinhos! Estamos iniciando mais uma aula online. Vocês sabiam que a data de hoje em nosso calendário é feriado? Que se não fosse essa pandemia, hoje não teria aula? Mas por que o dia 21 de abril é feriado? Porque comemoramos o dia de Tiradentes. E quem foi Tiradentes? O que ele fez? Vamos partir do princípio. Antes de 1822, o nosso país pertencia a Portugal. Isso quer dizer que tudo aquilo que os brasileiros produziam aqui em nosso país tinha que ser enviado para os portugueses. Uma outra coisa que estava entristecendo a população brasileira era que eles tinham que pagar um imposto muito caro diante de tudo aquilo que eles consumiam, acabava empobrecendo a maioria da população. Nesse contexto, na cidade de Del Rey, em Minas Gerais, nascia um homem chamado Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Tiradentes, ele trabalhou de diversas coisas. Ele foi vendedor ambulante, ele foi tropeiro e entre uma das profissões dele, ele também foi mineiro. Tiradentes era uma das pessoas que estava inconformada com tudo aquilo que estava acontecendo em nosso país. Ele queria que o nosso povo se libertasse da exploração que sofria de Portugal. Então, o que foi que ele resolveu fazer? Ele resolveu se reunir com um grupo de pessoas que apoiava, que era a favor das ideias dele e resolveram realizar um movimento. Esse movimento se chamava Inconfidência Mineira. Faziam parte deste movimento organizado por Tiradentes alguns padres, poetas e advogados. Por ele ter espírito de liderança, ele foi nomeado como líder do movimento. Só que, dentro desse grupo, existia uma pessoa que estava mal intencionada, Joaquim Silvério Reis. Ele não tinha os mesmos objetivos que o restante do grupo. Ele estava ali porque ele estava devendo uma grande quantia em dinheiro para o rei e ele queria ouvir, saber de tudo que eles estavam planejando para contar para o rei, porque fazendo isso, ele teria sua dívida perdoada. E foi isso que aconteceu. Tiradentes estava organizando um movimento para o dia da derrama. Tia, o que é uma derrama? A derrama era o dia que os portugueses passavam cobrando os impostos. Então, se as pessoas, se os brasileiros não tivessem condições de pagar o valor que era cobrado por eles entravam dentro da casa dos brasileiros e acabavam levando alguns bens até dar o valor dos impostos, ou seja, eles acabavam confiscando alguns bens, alguns objetos dos brasileiros para poder chegar ao valor dos impostos. Só que, neste mesmo dia, Joaquim Silvério Reis contou todo o plano do grupo, denunciou o grupo. Daí, o movimento ele foi descoberto e as pessoas que faziam parte dele foram punidas, dentre elas Tiradentes, que foi condenado à morte. Tiradentes, ele foi enforcado em praça pública e logo após ele teve o seu corpo esquartejado. E é por este motivo que o dia 21 de abril é feriado, porque comemoramos o dia de Tiradentes, um homem que morreu lutando pela independência do nosso país. Ontem, na aulinha de português, nós havíamos estudado sobre os advérbios. E com base nesse conteúdo, a tia trouxe uma atividade bem legal para você realizar junto com a mamãe ou com o papai. Chama a mamãe, pega o caderninho e o lápis e vamos praticar! Você irá pegar o seu caderninho e abrir na disciplina de português. Não esqueça que quando a gente vai fazer uma atividade, a gente precisa, antes de tudo, colocar o cabeçalho. Então, não esqueça de fazer o cabeçalho. Pule uma linha, coloque o nome atividade e vamos lá! A tia tem aqui em mãos algumas frases. O que é que vocês têm que fazer?
vocês irão fazer junto com a mamãe a leitura dessas frases e logo após vocês irão identificar qual é o advérbio que está presente nela. Você irá copiar o advérbio no seu caderninho, um embaixo do outro em forma de lista. Então, tia vai estar passando as frases e você estará identificando aí com a ajuda da mamãe. Você pode pegar a tabelinha que se encontra em seu livro de português para estar identificando quem são esses advérbios, tá? Lembrem-se que o advérbio é a palavra que está relacionada ao verbo e que tem a função de modificar esse verbo, ou seja, ele vai estar indicando circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Circunstâncias de dúvida, afirmação, negação, intensidade, lugar, modo e, por último, tempo. Então, vamos à primeira frase. Estão preparados? Você já copiou os advérbios em seu caderninho? Vamos à correção. A primeira frase foi: há coisas muito caras e pouco úteis. Nessa frase, quem é o advérbio? Quem é a palavra que está se relacionando com o verbo e que está dando alguma ideia de circunstância? Há coisas muito caras e pouco úteis. Eu tenho aqui o advérbio muito, que está intensificando a minha ação. As coisas, elas não são apenas caras, elas são muito caras. Logo, esse advérbio muito presente nesta frase, ele vai ser classificado como um advérbio de... Acertou quem escreveu? Intensidade. O advérbio muito está intensificando a ação, o ato das coisas serem caras. Então, quem colocou intensidade, coloca aí o C do ladinho e parabéns. Na frase, talvez ele fale, eu tenho como advérbio a palavrinha talvez, que está se relacionando ao verbo fale, ao ato de falar. E esse meu advérbio está me indicando uma circunstância de dúvida. Talvez ele fale, eu não tenho a certeza de que ele irá ou não falar, tá? Então, acertou quem colocou o advérbio talvez e do ladinho classificou como advérbio de dúvida. Na terceira frase, nós temos o bandido estava longe. Onde o bandido estava? Estava longe. A palavra longe, ela está me dando uma circunstância de lugar. De onde ocorreu, onde o bandido estava. E por que longe é advérbio? Porque ele está modificando o verbo, que é, no caso, a palavra estava. Quarta frase. Imediatamente ele caiu. Quem é a ação, turminha? A ação é caiu, que se encontra no tempo passado. Como foi que ele caiu?
Ele caiu de uma forma imediata, ou seja, ele caiu imediatamente. A palavra que está se relacionando ao verbo é a palavra imediatamente, que está indicando a circunstância de modo, ou seja, me informa o modo pelo qual essa pessoa, esse indivíduo caiu. Engoliu o bolo depressa. Para que a gente possa identificar os advérbios de uma forma mais fácil, é só você identificar primeiramente o verbo. Quem é o verbo da minha frase? Engoliu. Também no tempo passado. Qual é a palavra que está se relacionando com o ato de engolir? Depressa, que foi o modo pelo qual ele engoliu o bolo. Então, nessa frase aqui, turminha, o advérbio é a palavra depressa, que está se relacionando com o verbo engoliu, ou seja, está modificando o verbo. Ele não apenas engoliu o bolo, ele engoliu o bolo depressa. E esse depressa aqui, ele pode ser classificado como um advérbio de modo, um advérbio de lugar, de dúvida, de tempo ou de negação. O ato de engolir o bolo depressa é o modo pelo qual ele engoliu o bolo. Então, é um advérbio de modo. Embora de barriga vazia, latia lá dentro. Embora de barriga vazia, latia lá dentro. Quem é a ação, quinto ano? Latia, que vem do verbo latir. E quem é o advérbio que está modificando esse verbo? A palavrinha lá. Confere aí na tabelinha no livro de vocês. O advérbio lá, ele é classificado como um advérbio de tchan, 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 como um advérbio de lugar. Me informa onde o cachorrinho estava latindo. Estão acertando? Vou colocando aí o C de certo, que depois eu vou querer ver o registro, tá? Eu senti que eles não iam me entender nunca. Quem é a minha ação nessa frase? Entender. E quem é o advérbio dessa frase? Nunca. Quando a gente fala esta palavra nunca, este nunca aqui, ele está dando ideia de quê? Está dando ideia de afirmação, eu estou afirmando alguma coisa, ou está dando ideia de negação? Estou negando. Acertou quem colocou negação. Nunca é um advérbio de negação. Isso está muito interessante. Quem é o verbo? Está. E quem é o advérbio que está intensificando a minha ação? Muito. Vocês aí em casa estão conseguindo acertar? Espero que sim. Muito a gente já sabe que é advérbio de intensidade. Muito, pouco, bastante. E por último temos: ontem me ofereceram uma lata de comida. O que foi que fizeram? Me ofereceram uma lata de comida. Então, nesse caso aqui, a minha ação é ofereceram, ou seja, ofereceram é o verbo. E quem é o advérbio que está relacionado com essa ação, com este ato de oferecer? Ontem, que está me informando o tempo em que esta ação aconteceu. Então, ó, já classifiquei o advérbio. Ontem é um advérbio de tempo.
Espero que tenham conseguido realizar a atividade. Dúvidas, não conseguiu acompanhar a correção? É só voltar o vídeo. Um beijo grande e até amanhã!